E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem, ou pelo menos não estejam tão pistoletas quanto a minha pessoa com essa notícia que eu vou trazer pra vocês. Que o lugar em que um dia, de forma até blasfema, foi chamada de Terra da Liberdade faz um monte de isso todo mundo já sabe, mas de uns tempos pra cá, até o mais paciente dos monges budistas ficaria extremamente pistoleta com algumas novidades culturais que vêm aparecendo na terra do João Bidê de uns tempos pra cá. Ontem eu postei uma notícia no meu canal do Telegram, e se você não assina esse recurso, aqui em cima tem um link, é só procurar lá direitinho na barra de pesquisa, porque além de receber os vídeos na hora em que eu posto sem depender do bom humor de nenhuma plataforma, você acompanha textos, podcasts e algumas notícias que eu posto pra mostrar que o mundo tá degenerando demais. Então segue lá que todo mundo sai ganhando. Pois bem, a Califórnia, que já é um estado bastante zoado, vide Venice Beach, que é aquela praia que todo mundo conhece por causa do GTA, ou aquele aplicativo que serve para o pessoal evitar as ruas onde tem muito cocô de mendigo, resolveu inovar mais uma vez na proteção de pessoas e coisas que não prestam para propiciar mais um pesadelo para quem tem emprego ou mesmo para os comerciantes locais. Essa cena que eu acabei de mostrar é do vídeo e do mini texto que eu coloquei no meu Telegram, e basicamente é um cara colocando o que ele quer numa sacola, saindo pela porta da frente com um policial que olha sem poder fazer nada. E sim, é exatamente isso que você tá pensando, foi um furto e não aconteceu nada com esse cara. E vendo essa cena, provavelmente você vai parar e pensar: nossa, esse policial tem horário de almoço? Ou esse meliante aí pertence a algum grupo que não pode ser, sei lá, detido? E olha, um pouquinho de também, um pouquinho de talvez, mas não é necessariamente isso. Porque de acordo com a nova lei de furto famélico que está em vigor na Califórnia e está perigando ir para o resto dos Estados Unidos inteiro, o novo limite para que o material que você carregou para tua casa seja considerado irrisório e basicamente não dê em nada, passou a valer agora $950. O que, se eu não me engano, corresponde naquelas terras a mais ou menos meio salário mínimo. E ok, isso é um pouco revoltante, eu admito. Aqui no Brasil existe também esse negócio do furto famélico, existem doutrinas espirituais, entendimentos jurídicos, enfim, uma série de pessoas e grupos que acreditam que, de fato, se você tá ali, você pegou um pão, uma mortadela, um ovo, uma coisa pra você comer, porque você estava passando na necessidade, você tecnicamente não tá tão encrencado assim. E isso é compreensível. Se você pega um salgado em vez de um tênis aí, que vai te fazer ficar mais chavoso no baile, tanto qualquer autoridade quanto até o dono do estabelecimento que você está fazendo esse negócio aí vai te ver com uma visão um pouco mais compreensiva. O nosso país nunca foi o melhor lugar do mundo para você conseguir se sustentar numa boa, e isso gera comoção em qualquer pessoa que vê. Ninguém gosta de ver alguém passando fome ou coisa assim. A questão é que, principalmente de uns tempos pra cá, com o que aconteceu lá nas terras do João Bidê, eu duvido muito que isso seja por fome, até porque o pessoal tá recebendo um auxílio lá que chega a mais ou menos $2.000. Isso tá basicamente ferrando o país, porque criou-se uma aura de baianismo e o pessoal não quer nem fazer entrevista de emprego, tanto que o McDonald's chegou a oferecer $50 só pro cara sentar lá e fazer uma entrevista, e mesmo assim eles não estavam conseguindo contratar o mínimo do contingente. Ou seja, estão faltando funcionários no McDonald's porque o pessoal tá muito bem obrigado recebendo uma graninha do governo. E eu não sei se eu fico com raiva ou se eu rio, porque o dólar já deve ter baixado uns 50 centavos, daqui a pouco a placa de vídeo vai voltar a ser viável para comprar no Brasil. Mas enfim, só porque é considerado famélico não quer dizer que não vá dar nada para quem fez esse tipo de coisa. Segundo uma pesquisa que eu fiz, quando o ato infracionário corresponde a menos de $1.000, o que vai acontecer é basicamente uma contravenção. A pessoa que cometeu isso aí não será fichada, não irá pro Chilindra, e no pior dos casos, se ele for pego, o que aí já são outros 500, ele vai pagar uma multa de uns $1.000. Acontece que, para o entendimento de boa parte dos juízes, quando esse valor corresponde a 10 ou 15% do valor correspondente a essa infração aí, literalmente
literalmente quem faz esse tipo de coisa não pode ser detido. O dono do mercadinho ou algo que o seja tem que considerar o prejuízo e partir para a próxima. E é exatamente isso que a gente viu nesse vídeo aí. Qualquer furto abaixo de $50 é considerado irrisório para o sistema, tanto que o máximo que o policial fez ali no vídeo foi tentar pegar a sacola com os produtos que o cara estava colocando e foi embora. É basicamente isso que ele poderia fazer, porque o sistema está tomado de pessoas ideologicamente comprometidas que vão fazer de absolutamente tudo para fazer aquela transferência forçada de renda virar uma coisa comum, corriqueira e que até os pequenos empresários e cidadãos têm que aprender, sabe? Algo da rotina. Eu já ouvi até um pessoal meio dodói aqui do país falar que isso era bom porque acabava que espalhava o dinheiro por todas as classes e tudo mais. E eu sinceramente não tô nem afim de argumentar com isso. Isso é uma idiotice tremenda. Pegar a propriedade privada dos outros ou um bem de consumo sem pagar por aquilo não é honesto, não é bonito, não é socialmente aceitável e não tem ninguém que vai me convencer disso. A não ser, é claro, naquelas condições que eu expliquei agora há pouco, porque aí é uma questão de necessidade e sobrevivência. Mas qual é o fenômeno que isso acaba gerando, afinal de contas? E eu digo pra vocês que é compras diárias de graça. Em alguns países como o Japão, por exemplo, o pessoal não costuma fazer aquela famigerada feira do mês. Eles vão na conveniência, no mercadinho e compram o que eles precisam, o suficiente para 2, 3, às vezes 4 dias. É absolutamente normal depois do trabalho, já que o pessoal da Ásia, principalmente no Japão, não costuma ter muito espaço em casa, passar no mercadinho e levar aí as 2 ou 3 próximas refeições. Ou não sei, um sabonete, um desodorante, uma capa para televisão, alguma coisa que você esteja precisando. Mas na gloriosa, entre aspas, terra da liberdade, vulgo Estados Unidos, dependendo de qual grupo minoritário você pertença, você pode estar fazendo todos os dias pequenas compras de graça. É só repetir o que o rapaz fez ali, colocar no saquinho e ir embora. E como toda ação vem acompanhada de uma reação, simplesmente os pequenos comerciantes da Califórnia estão com os cabelos em pé. Porque veja bem, para um cara que tem um mega hipermercado, uma Costco da vida, que se você não sabe, são aquelas lojas que vendem de camarão até carro dentro da mesma loja, é um negócio bem estranho. 20, 50, 150, 200, $500 de prejuízo por dia é algo aceitável, porque eles têm cacife para bancar esse tipo de coisa. Mas um cara que tem uma lojinha de conveniência, uma lojinha de bebida, ou um pequeno mercadinho, como esse cara aí do vídeo que eu passei mais cedo, simplesmente não tem escolha. Ele vai tomar prejuízo. Talvez ele não consiga nem pagar os funcionários no final do mês, porque uns 10 a 15 caras vêm como corriqueiro entrar lá e pegar o que eles precisam e sair. Tanto é que até agora, 17 lojas só na cidade onde aconteceu esse furto fecharam as portas porque eles não conseguem tancar o prejuízo, o que acaba gerando ainda menos emprego, ainda menos circulação de renda dentro dessas comunidades e, consequentemente, uma galera também não fica muito segura em sair de casa, porque se funciona para lojas, também vai funcionar para um celular, para um relógio, para uma carteira que tenha menos de $1.000. E se já era difícil conviver com esse tipo de coisa, afinal, nenhum cidadão gosta de sair, ter os seus bens furtados ou até acabar sofrendo alguma espécie de violência, caso o cara que vai levar as suas coisas ache que você está querendo revidar ou alguma coisa assim, agora existe mais esse incentivo para que o cidadão continue com medo e para que esse pessoal consiga agir livremente, sem praticamente consequência nenhuma, a não ser que o cara seja bem azarado. E muito embora alguns de vocês vão pensar que isso é uma consequência de uma sociedade lacrística, eu detesto decepcionar vocês, mas não é só isso. Isso pode até acontecer no status de proteção, né? Existe uma glamorização agora dessa ideia e que, veja bem, são pessoas que não tiveram oportunidades na vida, então o cara pode ir lá e simplesmente subtrair o que os outros têm, sem que ele queira arrumar um emprego, um sustento, uma coisa do tipo. Mas olha, não é só por isso não. Inclusive, se a gente for parar pra pensar, pode ser que algumas mega façam lobbies, é bem normal empresas gigantes como a Amazon, Best Buy ou outros conglomerados de venda dos Estados Unidos investirem em certas causas sociais e fazerem campanhas para conscientizar universitários, muitas vezes até financiando com bolsas e pesquisas pessoas ali da área do direito e tudo mais, para que mais tarde esses profissionais atuando junto do Estado ou mesmo simplesmente com ativismo consigam afrouxar algumas leis ou regras que vão fazer com que misteriosamente comerciantes
gigantes menores que eram concorrência não necessariamente direta para lojas como a Amazon, mas que no frigir dos ovos acabam fazendo com que eles deixem de ganhar dinheiro, não consigam se sustentar com o tanto de gente pegando coisa da loja deles ou assaltando, fazendo milhares de outras coisas, inclusive testando ali a inflamabilidade das estruturas, né? Ano passado a gente viu bastante disso. E olha só que maravilha, esses comerciantes pequenos e médios fecham e aí vai se criando lentamente um mega monopólio. Que coincidência, não é? Megazilionários e o Estado se juntando pra ferrar a população e o cara que só queria se sustentar e dar uns 5 ou 6 empregos ali pra comunidade dele. É uma maravilha. Como eu amo demais. Mas digamos que não tenha nenhum zilhardário querendo financiar esse tipo de ideia ou querendo anular a concorrência de forma indireta. Ainda assim, a gente tem algo que é no mínimo preocupante. No começo do século passado, quando aconteceram aquelas coisas ali com os czaristas lá na Rússia, um pessoal percebeu que eles precisavam de controle. Só que para exercer esse controle, eles precisariam inicialmente que a população ficasse um pouco mais submissa e sem muitos meios de defesa, vulgo PayPay, se é que você me entende. Para obter então esse poder foi elaborado um plano utilizando o lumpen proletariado, que é a galera que está bem na margem da parada, no caso nas margens sociais, para que eles gerassem o máximo de conflitos, furtos e caos possível para que as pessoas pedissem mais ajuda ao governo para que eles resolvessem o problema que eles mesmos criaram um tempo atrás. Inclusive isso é bem comum hoje em dia, mas não conta para ninguém não. O plano basicamente funcionou porque a população de pessoas que estavam na margem da sociedade cometendo esse tipo de ato ilícito foi nas alturas, depois de algumas gerações aí de uns breedings sociais, mexendo na estrutura da família, incentivando umas coisinhas bem erradas. E sim, funcionou. A população russa clamou para que os caras tivessem mais intervenção, entregaram os PayPays que eles tinham, já que tecnicamente eles não estavam servindo de muita coisa. Na minha opinião, talvez eles não tivessem o bastante ou pessoas qualificadas para utilizar isso, mas tudo bem. Os caras conseguiram o que eles queriam. E veja só, tantos anos depois, eles conseguem novamente o que eles querem. Porque esse vídeo e as ações que eu refleti no vídeo de hoje são basicamente o resultado de anos de engenharia social, infiltração e patrocínio de agentes externos dentro do sistema, que já é uma porcaria, para dificultar mais e mais a vida do cidadão comum. Tudo isso enquanto uma gigantesca máquina de propaganda tenta colocar que o errado é você, e não um cara que tá jogando costumes, leis e convenções sociais na lata do lixo porque ele quer ser contraventor. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, então o alcance do canal caiu. Se você puder ajudar e divulgar esse vídeo para outros amigos, até para o canal voltar a crescer, eu vou ficar muito grato. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente se vê numa próxima. Até lá!